Você precisa saber de tudo isso que eu vou te passar agora para sua marcação, para o seu design ficar perfeito. Pode ser que sua marcação não esteja ficando muito legal, justamente porque você não sabe desse passo a passo, dessas dicas que eu vou te falar agora. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kate Cardoso, para você que não me conhece. Eu sou design de sobrancelha, micropigmentadora, lash design e também sou criadora do método Design na Prática, onde eu te ensino passo a passo como se tornar uma design de sobrancelha de sucesso, do zero ao avançado. Bora lá! Então, a primeira coisa que você aí, pessoinha que está me assistindo, precisa saber é que nós iremos trabalhar com medidas, tá? Para fazer um design bem bacana. Porém, nada é padrão, tá, gente? Eu não posso fazer um design de sobrancelha em uma cliente e sair replicando nas outras clientes igualzinho, não. Cada cliente é única, cada cliente é especial. Então, a gente tem que trabalhar com o design personalizado. Vou mostrar para vocês algumas medidas aqui que você precisa entender, que você precisa saber, mas capite bem aí que cada cliente é especial. A gente vai trabalhar com o que a cliente tem de sobrancelha, tentando sempre melhorar o design dela. Então vamos bem do básico, tá? Pra você que tá iniciando mesmo, olha só, vamos lá. Existem 3 pontos na sobrancelha, tá? O primeiro ponto a gente vai chamar de ponto inicial, que é o PI, ó. Como o próprio nome já diz, é onde inicia a sobrancelha da sua cliente, beleza? Vamos ter também o ponto final, que é o PF, que é onde termina a sobrancelha da sua cliente. E vamos também ter o ponto alto, o PA, tá bom? Que é o ponto mais elevado da sobrancelha da sua cliente. Hoje em dia as clientes querem o quê? Uma sobrancelha bem arqueada, querem esse ponto aqui, ó, bem levantado. Então você precisa, de início, saber disso aqui, ó, que temos um ponto inicial, um ponto alto e um ponto final. Do ponto inicial até o ponto alto, iremos ter o corpo da sobrancelha, corpo, tá? Do ponto alto até o ponto final, a gente vai ter a cauda da sobrancelha. Cauda com U mesmo, tá, gente? Cauda com U mesmo, isso aí, ó. Cauda com U. E aí, a sobrancelha das brasileiras geralmente é o quê? 5 centímetros, 6 centímetros, né? Mas lembra que a gente não vai trabalhar com padrão? Então, se a cliente tem 6,5 ali de sobrancelha, tá tudo bem, tá? É só uma média que eu tô falando aqui das brasileiras, que é 5 centímetros, 5,5, 6, o tamanho desse comprimento da sobrancelha. Mas iremos sempre trabalhar conforme que a cliente tem de sobrancelha, conforme o que é o tamanho dela, beleza? Mas sempre tentando melhorar esse design. E aí, o que você precisa entender aqui é que esse corpo aqui, ele vai ter em média, tá? 65% de comprimento aqui, ó. 65%, beleza? Não esquece disso, hein? Ó. E a cauda da sobrancelha, em média também, 35%. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas vão cometer o erro de deixar essa cauda aqui, ó, muito grande comparado ao corpo. Quer ver? Mais ou menos assim, ó. Você não pode cometer esse erro aqui, ó, tá? Você não pode deixar desse jeito aqui, ó. A cauda bem maior do que o corpo, tá vendo? E aí, se sua cliente na hora tiver uma cauda desse tamanho em relação ao corpo, você vai fazer o quê? Você vai diminuir um pouco, sempre respeitando o que ela tem, mas também enquadrando nesses passo a passo que eu vou te dizer aqui pro seu design, pra sua marcação ficar bem legal, beleza? Então, ó, não pode ter, tá? Uma cauda muito longa comparado ao corpo, não pode ter isso. É um erro gravíssimo. Por isso tem que basear que é de 65% e 35%. O que não pode acontecer também? O seu corpo ser muito longo, comparado a uma cauda bem curtinha, é outro erro, fica bem ruim. Você precisa saber disso antes de fazer a marcação na sobrancelha da sua cliente, tá? Você precisa saber disso aqui, beleza? Deixa eu ver também, o que não pode acontecer é ser do mesmo tamanho, sabe? Esse corpo ser do mesmo tamanho do que a cauda. Essa cauda é um pouco menor do que o corpo, como está esse desenho aqui da frente, tá? Você não pode cometer esses erros aqui, não, beleza? E daqui a pouco eu vou falar uma coisa muito importante aqui nesse vídeo, que é sobre o início da sobrancelha. Você sabe o que fazer quando a sua cliente tem o início aqui da sobrancelha muito afastado? Vou te contar daqui a pouco nesse vídeo o que fazer quando a cliente tem esse início aqui, ó, muito afastado. Porque acontece, o início da sobrancelha, ele começa aqui, ó, na abinha do nariz, geralmente, tá? Na abinha do nariz. Mas o que fazer, tchan tchararã,
quando esse início da sobrancelha é muito afastado. Vou te contar daqui a pouco. Mas como eu tenho certeza que você já tá gostando muito desse vídeo, curte para eu ficar sabendo e produzir mais conteúdos desse, comenta também e compartilha, tá? Outra coisa, acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu vou postar nesse canal. E se você quer um vídeo de marcação na cliente, eu fazendo ali na prática mesmo, comenta aqui embaixo para eu fazer esse vídeo o mais rápido possível. Quer ver uma coisa muito importante também que você tem que saber na hora de fazer a marcação, o mapeamento, o design de sobrancelha na sua cliente? É isso aqui, ó. Nós temos aqui essa base desse início da sobrancelha. E aí vamos ter o olho da cliente aqui, né? Eu desenho muito bem. Ignora os meus olhos que eu vou desenhar aqui, tá? Tem o olho da cliente aqui. Finge que é um olho bonito, beleza? E aí, olha só. Desse ponto lacrimal da cliente aqui, ó, tá? Do ponto lacrimal dela até aqui, tá? Lembrando que nada é um padrão, mas a gente vai usar isso aqui como referência, porque a gente percebe que quando sai muito disso, fica uma coisa muito estranha. Quer ver? O tamanho daqui do ponto lacrimal até a base do início da sobrancelha da sua cliente tem que ser 1,5 até 1,8 mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque nada é padrão, de centímetro. Por que eu tô falando isso? Porque se você tira muito os pelinhos dela aqui, ó, pode ser que fique muito alto esse início, tá? Fica muito pra cima assim e não fica legal. E se você, nessa cliente tem muito pelo aqui embaixo, você não tira, deixando essa parte mais baixa aqui, ó, fica uma sobrancelha muito descida e deixa aquela cara um pouco de malvado, porque vai ter muito pelo aqui embaixo. Então, na hora que você estiver ali fazendo o desenho da sua cliente, você precisa ter essa noção, tá? Para você poder traçar a sua linha aqui, ó, no ponto certo. Então, aqui você tem que ter certeza, tá? Que tá bem alinhadinho, bem certinho, porque não pode ficar baixo demais, nem alto demais. Então, a numeração que a gente usa aqui, ó, é 1,5 a 1,8 centímetro do ponto lacrimal até a base do início da sobrancelha. Agora, pega o caderno e anota isso aqui, que tem muita gente que erra nisso. Presta atenção para você não cometer esse erro de jeito nenhum. Se você já cometeu esse erro, me comente aqui embaixo, porque eu já cometi esse erro lá no início, tá? Eu errava feio nisso aqui, tá? Que é o quê? Deixar essa cauda aqui da sobrancelha bem abaixo do início da sobrancelha. Aqui tá exagerado porque já desenhei pra vocês, né? Mas suponha que eu tenha deixado essa cauda lá embaixo. Tá vendo o início? Começa aqui, né? O ponto inicial, né? A gente vai levando até lá, ó. Vou fazer uma linha aqui mais ou menos reta, porque não tem como ser tão reta. Tá vendo? Essa cauda, ela não pode ficar abaixo do início da sobrancelha. Não pode. Por quê? Vai ficar aquela cauda muito gigantesca, aquele olhar muito caído e não é legal. Então, quando você for fazer a marcação da sua cliente, você preste atenção se a cauda dela tá indo abaixo da sobrancelha, para você retirar isso, tá bom? E para você também não fazer a aplicação da rena mais para baixo, tem muita gente que comete esse erro, você não pode fazer isso, tá? Cade, um pouco acima da direção do início da sobrancelha, pode? Pode, tá? Um pouco acima, igual tá aqui, ó, pode. Você pode deixar lá em cima demais, que também não fica legal. Mas uma coisa que você tem que anotar aí, tá anotando? Tá anotando? É não deixar essa cauda muito lá embaixo, tá? É na direção do início da sobrancelha ou um pouco acima. Minha gente, se você está gostando desse conteúdo, você vai gostar ainda mais se você for lá no meu Instagram, que é @cade.cardoso, que eu deixo muito conteúdo para vocês também lá. Bora lá, olha só. Vai lá em seguir. O que você precisa saber também é outra coisa muito importante, tá? Que é o quê? A espessura da sobrancelha, ou seja, a largura aqui, ó, esse comprimento aqui, a largura. Por quê? Porque essa espessura aqui do ponto inicial da sobrancelha, tá meio bagunçada aqui, mas quem tá vendo o vídeo desde o início tá entendendo. Essa espessura aqui da sobrancelha, ela não pode ser menos espesso que o ponto alto. Olha essa sobrancelha minha. Ela é espesso aqui, né? E vai afinando aos poucos até chegar no finalzinho. Ou seja, essa espessura aqui é mais larga e essa espessura do ponto alto é um pouco menos larga, tá? Ou seja, aqui, por exemplo, se ele for 0,5 centímetro a espessura dessa sobrancelha, aqui, uma sobrancelha feminina, você vai diminuir de 1 a 2 centímetros. Então, você pode colocar aqui 0,4 ou 0,3 centímetros, beleza? Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem na hora da marcação ali, deixa essa espessura aqui a mesma espessura. Aí não vai dar esse arqueado bonito, não vai deixar essa sobrancelha tão feminina assim, beleza? E aí,
Ao contrário também não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Exemplo, essa aqui é 0,7 e aqui 0,8 centímetros, imagine, né? Não pode. Você tem que prestar atenção se a sobrancelha está afinando bem devagarzinho. Não pode também deixar essa sobrancelha aqui fina demais, aqui no arqueado, tá? Exemplo, 0,5 centímetro aqui e aqui 0,2, 0,1 aí também não, tá? Então, quando você medir a espessura daqui, observe se aqui tá 2 centímetros ou 1 centímetro a menos. Se você deixar da mesma espessura aqui no ponto inicial e no ponto alto, vai parecer uma sobrancelha mais masculina, porque as sobrancelhas masculinas são assim, né? Você pode fazer dessa maneira a sobrancelha masculina. A espessura aqui igual a espessura daqui. A feminina, não. E outra coisa que você tem que prestar atenção também é na espessura do ponto final aqui, ó. Tem gente que sempre vai deixar uma barriguinha aqui, sabe? Vai terminar com ela grossinha ali. Isso não pode acontecer. Aqui, ó, a espessura do ponto final aqui é zerado, é zeradinho, tá? É zero a espessura daqui, ó. Chá de vermelho pra você ver. Zero. É zerado. Você deixar bem fininho essa espessura. Nada de deixar essa ponta grossa, tá? Não pode deixar grossa, beleza? Apaguei aqui e agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, bem importante, olha aqui. Vou desenhar aqui mais ou menos, deixa eu entrar na frente de vocês, peraí. É só o iniciozinho da sobrancelha, tá? Só pra vocês terem noção. Não desconsidere o desenho da pessoa aqui, que a pessoa não sabe desenhar muito bem não, tá, minha gente? Então vamos lá, olha aqui. O início da sobrancelha. Vamos supor que esse aqui é o início da sobrancelha, tá bom? Depois vem a sobrancelha pra cá, tá, gente? Deixa eu só pra você ter noção. Beleza. O início. Geralmente esse início aqui é o quê? É de 2 centímetros a 2,5, tá? Essa abertura aqui, ó, de um ponto inicial de uma sobrancelha, do outro ponto inicial da outra sobrancelha. Mas aí, tem algumas clientes que vão ter, isso aqui é muito espesso, muito largo aqui, ó. O tamanho vai ser muito diferenciado, bem assim, bem largão. 3, 3,5. E aí, sabendo muitas vezes que é 2, 2,5, o que a gente faz? Faz a marcação no meio, pega a linha, né? Geralmente muitos de vocês trabalham com a linha e faz a marcação ali, ó, da abinha do nariz, que vai dar geralmente 2, 2,5. E aí fica um espaço mais ou menos assim aqui, ó. E aí vocês vão lá e aplicam a rena e faz o quê? Aplica a rena aqui, onde o cliente não tem pelo, tá? Então, o que fazer, Kate, quando tem um espaço muito largo entre as duas sobrancelhas da cliente? O que eu tenho que fazer na hora de aplicar a rena? Tá? E como que eu faço essa medida também? Você vai vir aqui do narizinho, né? Fazer a marcação. Se você quer saber melhor, eu vou fazer na modelo pra vocês, tá? Um vídeo. E vou fazer esse meio, achar o meio do rosto dela. Achando esse meio, vou pegar o meu paquímetro, medir daqui até aqui, ó. Até onde ela tem os pelinhos dela, porque, né, é uma sobrancelha mais espessa, não é 2 centímetros. E suponha que aqui deu 1,5, né? Aí você vai vir aqui do outro lado, posicionar seu paquímetro no meiozinho e jogar pra cá também, aonde ela tem os pelinhos dela. Aí 1,5. Aí você vai fazer a sua marcação como se aqui fosse o início da sobrancelha dela, porque aqui é o início da sobrancelha dela. Então você vai esquecer esse negócio de medida, tá? Que é a abinha do nariz. Se a cliente tem uma sobrancelha mais espessa, mais larga ali, né, no início, você vai usar o paquímetro para poder medir, tá? Você não vai pegar a linha e usar a abinha do nariz como referência, porque a sobrancelha dela é diferente das demais, é um pouco mais larga. E aí, na hora que você for passar a rena, você não vai passar como se fosse aqui 2 centímetros, 2,5, não. Você vai passar aonde ela tem os pelinhos dela, porque se você passar aqui, ó, de rena, vai ficar uma coisa muito artificial. Então, toda vez que o seu cliente tiver uma sobrancelha muito larga de um ponto ao outro, você precisa fazer essa medida certinha, sem usar a abinha do nariz, tá? Vai usar a sobrancelha dela como referência e vai aplicar rena onde ela tem pelo no início. Não vai inventar de aplicar rena onde ela não tem pelo, porque é um padrão usar 2 centímetros aqui, 2,5. Nada disso, beleza? Por favor, hein? Não erre isso, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito mesmo desse vídeo, tá? Aproveite e curte pra ficar sabendo que você gostou, comenta e me siga nas redes sociais, no Instagram @kate.cardoso. Gente, espero lá. Um beijo e fique com Deus. Mesmos clientes. Cada cliente é única, então você vai trabalhar. Erro de gravação. Peraí.